Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no episódio de hoje falaremos sobre previdência privada. A gente vai entrar um pouquinho no detalhe, um pouco mais específico aí em um tipo de investimento, falando de previdência, continuando mais ou menos o que a gente falou na semana passada. Na semana passada, aqui no BTC Money, a gente falou sobre independência financeira. Então, se você não acompanha o episódio, chegou hoje de paraquedas, volta lá, acompanha, que o tema é bem bacana. E hoje a gente vai falar sobre um produto voltado aí para aposentadoria, né? Muito comum, era mais comum, hoje um pouco menos, mas ainda assim bastante popular. Bom, peço aí já de forma adiantada para você seguir nosso Instagram, @instabtcompany, tem conteúdo exclusivo por lá também. E já passando o disclaimer que o Marquinhos me obriga a fazer todo episódio, né, que nada do que a gente fala aqui de produtos financeiros, classes de ativos, etc., são de alguma forma recomendação de investimento. É importante que você entenda bem os conceitos para conversar com os profissionais que possam te assessorar, né, ou você tomar a sua decisão, apesar de que um profissional para te assessorar é sempre uma boa pedida. Bom, vamos lá então, apresentando os colegas aqui queridíssimos, né? Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do General Finance Program, nosso programa de mercado financeiro, que abriu uma turma nova, hein, Rafa? E aí, tudo certo? Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Prazer estar com vocês novamente. É isso aí, a gente está com uma turma de férias do GFP, a primeira, que vai começar em janeiro, então esperamos todos vocês. Existe uma demanda grande por conta do espaço, né, entre os cursos, então a gente sempre fazia turmas em abril e setembro, e aí o pessoal chegava ali em outubro, novembro, falava, pô, mas eu vou ter que esperar até abril, e aí a gente resolveu abrir então essa turma em janeiro. É isso aí, vamos lá, Habib. Boa, vamos para cima, né? Bastante gente querendo se desenvolver nesses temas voltados para mercado financeiro, querendo alavancar a carreira em private equity, bancos de investimento, tesouraria de grandes bancos e tal. Enfim, pode ser interessante aí para você que está ouvindo aqui, quer se desenvolver dentro do mercado financeiro. Bom, e para acompanhar também Marco Palhares, instrutor de investimentos do GBP, nosso curso de business. Fala aí, Marquinho. É isso aí, Habib. Obrigado aqui pelo convite. É sempre uma honra, um prazer participar do nosso BTC Money. E hoje, no nosso 43º episódio, hein, Habib? Quase completando um ano, falaremos sobre previdência privada. Vamos que vamos! Pois é, esse assunto, né, assim, não é de conhecimento de todo mundo. A gente fala, né, no nosso curso de business, o Marquinho e o Rafa, quando dá essas aulas também, né, falam bastante sobre esse tema aí no finalzinho do curso. Não é o tema que está hoje, nossa, super em voga, popular, né? Porque hoje com os juros lá embaixo, o pessoal, todo mundo indo para a Bolsa de Valores, só quer falar de ação, fundo imobiliário, né, e outros tipos de investimento nessas linhas, né? Mas a previdência privada ainda é muito popular e ainda tem a sua importância numa carteira. Né? Só que antes de falar de previdência privada, né, a gente precisa comentar um pouco sobre fundo de investimento, né, Marquinho? Porque a previdência também atua em uma estrutura de fundo. Então vamos lá, Marco, o que é um fundo de investimento? Por que é importante entender isso ao falar sobre previdência? Legal, Habib. Fundo de investimento, eu costumo resumir, né, que é qualquer tipo de investimento na qual a gente coloca a nossa grana, né, para uma administração, para uma gestão profissional. Então a gente coloca a nossa grana num fundo de investimento, o gestor vai pegar essa grana e investir em certos tipos de ativo, né? A gente já fez uma série muito grande sobre fundos de investimento imobiliário, nada mais é do que o gestor utilizar nossa grana para investir em imóveis. A gente tem fundos de ações, fundos de renda fixa, fundos cambiais e aí multimercado, né? E aí o céu é o limite em relação aos fundos. E é bastante interessante começar o nosso episódio de previdência privada falando de fundos. Por quê? Porque a previdência privada ela é uma estrutura que utiliza fundos de investimento. Ou seja, assim como no fundo de investimento eu coloco minha grana numa gestora, ela vai pegar e gerir esse investimento para mim, uma previdência privada funciona da mesma forma, tá, Habib? E aí existem algumas diferenças, né? Eu acho que o Rafa vai comentar um pouquinho melhor. O que é esse fundo de investimento, especificamente fundo de investimento de previdência privada? Pois é, e aí, só antes de passar para o Rafa, né, vamos tentar fazer esse comparativo, né, para entender essa diferença. E aí eu acho que, Rafa, se for mais interessante, né, a gente pensar em fundos de renda fixa, talvez seja
uma comparação aí que possa ser mais próxima do que seja a previdência privada, um pouco mais do que fundos de ações, talvez, tá? Mas aí acho que você vai conseguir comparar melhor, mas tem diferenças. Fundos voltados para a previdência privada, eles têm algumas características diferentes, né? Voltado aí para tributação, acredito que alguma coisa. Então, se você puder começar aí, vamos lá. A primeira diferença diz respeito à própria concepção, né, ou à ideia de previdência. Toda vez que a gente pensa em previdência, a gente está falando sobre aposentadoria, a gente faz essa ponte, né? Então, o veículo previdência, a previdência privada, ela foi pensada nos moldes de alguém que está olhando para o longo prazo, né, ou com o objetivo de aposentadoria. E aí, ela guarda, então, algumas diferenças em relação a um investimento tradicional ou a um fundo de investimento, né, que é o que a gente está fazendo a comparação aqui. A primeira diferença diz respeito ao aspecto tributário. Então, no fundo de investimento de renda fixa, a tributação se dá pela incidência da tabela regressiva, que é aquela tabela que inicia com a alíquota de 22,5% até 6 meses e depois de 2 meses uma alíquota de 15% sobre os rendimentos. Na Previdência, a gente tem duas regras de tributação que são distintas dessa regra tradicional dos fundos, né? A primeira regra é também uma tabela que a gente chama, ou uma tributação que a gente chama de tributação regressiva, em que a gente começa com uma alíquota de 35% até 2 anos, e depois de 10 anos essa alíquota cai para 10%. Então, percebam como aqui já tem o caráter do longo prazo, né? Ou seja, a gente está olhando para um prazo de pelo menos 10 anos, que é aquilo que faria sentido para você conseguir uma alíquota mais atrativa. E a segunda regra de tributação da Previdência, aí a gente já vai falar em que casos cada uma incide ou cada uma é válida, é uma tributação que se assemelha à tributação sobre a renda, ou seja, quando a gente recebe o nosso salário, a gente é tributado pela tributação do imposto de renda, né? Que é aquela tributação em que você começa na isenção e depois de um determinado patamar, que é mais ou menos 60 mil reais, a gente paga 27,5%. A gente vai falar para vocês um pouquinho sobre uma modalidade de tributação da Previdência que é exatamente a tributação sobre a renda, ou seja, dependendo do valor que você retira da sua Previdência como renda ou resgatando, incide um percentual de imposto de renda como se você estivesse recebendo um salário ou algum tipo de renda, né? Então, existem essas duas formas de tributação na Previdência que se distinguem da tributação de um fundo de investimento normal. E a terceira diferença é em relação às fases, né, do plano de Previdência. A gente tem duas fases, uma fase que a gente chama de fase de contribuição e uma fase que a gente chama de fase de benefício. E quem faz o aporte no fundo de Previdência tem a opção ou não de passar para a fase de benefício se quiser. Como é que funciona isso? Enquanto a gente está na fase de contribuição, todo o recurso do fundo ainda pertence ao contribuinte, a quem está fazendo o aporte. Se esse contribuinte optar por passar para a fase de benefício, ele perde o direito àquele recurso, ou seja, ele não pode, por exemplo, resgatar todo o recurso que foi aportado, mas ele passa a ter direito, por exemplo, ao recebimento de uma renda vitalícia até ele falecer. E aí essa renda é determinada de acordo com alguma regra, por exemplo, de correção pelo IPCA e de acordo, obviamente, com o montante que foi depositado para determinar o valor, né, dessa renda. Então, isso também é diferente do fundo de investimento, porque no fundo de investimento tradicional não existe essa ideia de fase de contribuição e fase de benefício, né? Então, acho que essas são algumas das principais diferenças entre os fundos de previdência e os fundos tradicionais. Pô, muito bom. E aí tem um ponto, Marco, complementando o que o Rafa comentou, que é a questão da portabilidade, né? O que é isso dentro do fundo de previdência privada? Excelente. Isso para mim é uma das melhores características da previdência privada, né, desse tipo de investimento, porque por se tratar de investimentos de longuíssimo prazo, né, então para apostadoria lá, então tô contribuindo na ideia que a gente contribua lá desde que a gente começa a trabalhar e lá 40, 50 anos depois, quando a gente para de trabalhar, a gente tem aí o benefício, né, desse fundo de previdência. E junto com essa acumulação, o que normalmente acontece, Habib? Acontece que normalmente o nosso estilo, nossa capacidade de correr risco, nosso estilo de investimento também vai mudando.
né? Então imagina que eu acabei de começar a trabalhar, estou lá começando a gerar renda, tenho ainda 40, 50 anos pela frente, eu posso me dar o luxo de escolher ativos de investimento mais arriscados, por exemplo, investir em um fundo de ações, perfeito? Mas quando eu estou chegando lá perto da minha aposentadoria, lá com 65 anos, Habib, eu não vou investir todo o meu dinheiro em ações que do dia para a noite pode perder lá 75% do seu valor, né? Então, naturalmente, a gente vai ficando mais conservador nos nossos investimentos à medida que a gente vai chegando perto da aposentadoria. Se a gente investe em fundos tradicionais, toda vez que eu faço uma mudança entre fundos, por exemplo, que eu acabei de começar a trabalhar, vou investir tudo em fundos de ações. Beleza? E aí, à medida que o tempo vai passando, eu vou tirando, resgatando do fundo de ações e colocando, por exemplo, no renda fixa. Em fundos tradicionais, toda vez que a gente faz esse processo de retirar o saldo do fundo, a gente tem a cobrança do imposto de renda, né? E aí você calcula isso ao longo da sua vida inteira e aí você vê que acaba perdendo grande parte daquele dinheiro que a gente teria acumulado. No fundo de investimento de previdência privada, Habib, você consegue fazer essa portabilidade. Você consegue mudar o fundo, ou seja, o gestor, e aonde esse dinheiro está sendo alocado sem precisar pagar imposto, sem sofrer o resgate. E aí ter a tributação, que daqui a pouco a gente vai entender que pode ser daquelas duas formas lá. Tá? Uma coisa legal sobre previdência, Habib, só para complementar, é que até pouco tempo atrás, até 10 anos atrás, a gente não tinha muitas opções de fundos de previdência privada. A grande maioria deles era renda fixa, normalmente eles compravam ativos de longo prazo de título público. Hoje em dia, Habib, esse mercado está muito movimentado. Você consegue investir em previdência privada atrelado a fundos, como por exemplo fundos de ação, como por exemplo fundos multimercado, fundos extremamente agressivos, tá? Com grandes gestoras. Então, a gente tem, por exemplo, a SPX, tem fundo de investimento em previdência, o próprio Verde tem fundo de previdência. Então, e o legal é que você consegue fazer essa portabilidade, ou seja, um fundo lá que eu estou investindo na previdência começou a dar ruim, eu vou lá, tiro o dinheiro e coloco em outro, né? Então, ele dá essa flexibilidade. Pô, esse era um ponto que eu ia te perguntar, ainda bem que você adiantou, né? Então, além da gente ter uma série de opções de fundos de previdência, né, de diversas gestoras e tal, e bancos também, a gente tem modalidades diferentes, né, da onde esses fundos investem, né? Então, eles podem investir em renda fixa, não só títulos públicos, né? A gente muitas vezes pensa, a previdência, a gente vai colocar numa coisa que é bastante segura, com uma rentabilidade mais baixa, não necessariamente, até como você falou, né, essa questão da portabilidade, ela facilita nessa diferença, né? Então, a pessoa está mais nova, ela pode colocar num fundo de previdência com uma característica um pouco mais agressiva, depois ela faz a portabilidade, muda e não tem a, a, a aplicação do imposto ali em relação a esse saque, né? Isso é muito interessante. E aí, Rafa, voltando para você, né? Você estava falando sobre tributação. E um tema que é, às vezes, nebuloso para quem busca entender um pouco mais sobre previdência, né? São aquelas letrinhas lá, VGBL, PGBL, aquela zona, que muitas vezes é difícil de entender, apesar de não ser tão complexo, né? Se a gente senta e entende um pouquinho a diferença entre cada tipo. Então, se você puder esclarecer, né? E depois eu até lembrei de um ponto, né? Tem empresas que dão benefícios, né, em previdência privada a partir da empresa, né? Depois acho que o Marquinho pode comentar, mas antes disso, Rafa, vamos lá, o que são essas modalidades de previdência e qual a diferença entre cada um? Isso gera bastante confusão mesmo. É muito comum até que as pessoas façam as escolhas de modalidade sem entender muito bem por que escolheu uma ou por que escolheu a outra, e aí depois de alguns anos percebe que não fez a escolha correta ou a melhor escolha de acordo com a sua condição, né? Então, vamos lá, as modalidades são a modalidade PGBL e a modalidade V de vaso GBL, né? Qual que é a diferença entre uma e outra? Na modalidade PGBL, a tributação ou a alíquota de imposto incide sobre o saldo total investido no fundo de previdência. E aí pode parecer estranho, né? Às vezes você fala, nossa, eu fiz 100 mil reais de aporte, por exemplo. E aí, se eu estou numa tributação hipotética aí de 10%, vou pagar 10% sobre os 100 mil, se eu resgatar, por exemplo? Sim, você vai pagar sobre 100 mil. Mas qual é a contrapartida? A contrapartida é que
Quando você faz as contribuições para um plano de previdência modalidade PGBL, você pode deduzir da sua base de tributação do imposto de renda até o limite de 12% da sua base anual. Então, como é que funciona? Imagina, vou pegar o exemplo dos R$100.000 também. Imagina que uma determinada pessoa, um investidor, possui uma renda anual de R$100.000, né? É o que ele ganha ali somando todos os salários no ano. E aí, isso significa que até 12% disso, ou seja, R$12.000, podem ser deduzidos, entram com uma dedução no imposto de renda, caso ele tenha feito essa contribuição para um plano de previdência PGBL. Então, se ele contribuiu com R$12.000 no plano de previdência dele, modalidade PGBL, esses R$12.000 serão abatidos da base de tributação dele. Então, a base de tributação dele, que era R$100.000, passa a ser de R$88.000, porque esses R$12.000 foram deduzidos. Ou seja, ele paga um imposto sobre o valor total, mas ele tem todos os anos na declaração do imposto de renda dele uma dedução. Portanto, essa modalidade de previdência PGBL só faz sentido para quem faz a declaração de imposto de renda no modelo completo, porque só quem faz pelo modelo completo pode deduzir os aportes feitos na Previdência até o limite de 12% da sua renda anual, né? Essa é a modalidade PGBL. A modalidade VGBL já é uma modalidade que se assemelha a todos os outros investimentos, ou seja, em que a alíquota do imposto incide só sobre a rentabilidade, só sobre o ganho que você está tendo. E na modalidade VGBL não existe essa história de dedução da base de imposto. Portanto, para quem que uma é indicada e para quem que a outra é indicada? A modalidade PGBL é indicada para quem faz a declaração de imposto de renda pelo modelo completo. E a modalidade VGBL é indicada para quem faz ou pelo modelo simples ou para quem não tem uma base de imposto a ser tributado, uma base de renda tributada. Por exemplo, um empresário que recebe toda a sua renda via distribuição de dividendos, porque nesse caso, para esse cara, a base de imposto é zero, né? Então, essa regrinha é a regra simples que tem que ser seguida, né? Quem faz a declaração completa de imposto de renda faz a previdência na modalidade PGBL. E quem faz a declaração pelo simples, a declaração simplificada, faz o plano de previdência pela modalidade VGBL. Aí, bom, isso é a questão da modalidade. E aí, só para complementar, que é importante também, isso é muito gerador de dúvidas, é em relação à escolha da tabela de tributação, que é se é a progressiva ou a regressiva, né? Na regressiva, a regra é, começa com 35% até 2 anos, até 4, 30, até 6, 25, até 8, 20, até 10, 15, passou de 10, 10%, tá? Nessa modalidade, a alíquota, se for um plano de previdência modalidade PGBL, essa alíquota vai incidir sobre o saldo total. Se for VGBL, só sobre o ganho. Mas é uma tributação que a gente chama de tributação exclusiva. Então, quando a gente está fazendo a nossa declaração do imposto de renda, isso fica separado da nossa base de renda tributável, a base de cálculo tributável, né? Tributada. Agora, quem escolheu a modalidade progressiva, aí todo saque ou resgate que você faz da Previdência soma na sua base tributável e, portanto, entra naquela tabela progressiva do imposto de renda, que é a que eu comentei também, que começa no isento e vai até 27,5%. Então, imagina o caso de alguém que ganha R$100.000 por ano, né? R$100.000, ele já está na faixa do 27,5%, que passou mais ou menos 60 mil, tudo que vier acima já é 27,5%. Se esse cara tem um plano de previdência na modalidade, na tributação, na tabela de tributação progressiva, e fizer um resgate de R$10.000, esses R$10.000 vão somar no 100 mil, vai virar 110. Portanto, essa parcela vai ser tributada a 27,5%. Então, a tabela progressiva só faz sentido para quem eventualmente, por exemplo, já está aposentado e ganha uma aposentadoria abaixo, para quem não vai ter muita renda mensal, porque aí você consegue ter isenção, eventualmente até, nos resgates que você faz da Previdência. Tá? Então, essa diferença é muito importante também, poucas pessoas entendem o que é, então, a tributação progressiva e a tributação regressiva.
Pô, são diferenças fundamentais, né, na hora de escolher o fundo, né, e o produto que você vai investir. Então depende, né, como o Rafa comentou, no PGBL e do VGBL, né, se a pessoa faz a declaração simplificada ou a completa, como ela recebe, se ela recebe rendimentos tributáveis ou não tributáveis, e o fato de ser progressiva ou regressiva, né, muito devido às isenções no imposto, né, e à base do imposto de renda. São pontos importantes para o investidor analisar. E aí, Marco, voltando àquele ponto que eu queria que você comentasse aí, tem empresas que oferecem benefícios em planos de previdência, né? E eu estudei um caso, né, em economia comportamental, é um caso que chama Save More Tomorrow, né, que foi aplicado nos Estados Unidos, né, estudando como convencer os profissionais das empresas a aderirem a planos de previdência, pois seriam lá, né, tudo muda, hein, pessoal, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente está analisando o caso brasileiro, hein? Mas lá também tem benefícios, né, e a pessoa, eles queriam incentivar as pessoas a usarem, né, então usaram um pouco daqueles conceitos que a gente falou, acho que no episódio 4, faz muito tempo, né, sobre economia comportamental. Mas e aí, Marco? Tem empresas que dão dinheiro para você colocar na Previdência? Como é que funciona esse negócio? Excelente, Habib. Mais um dos benefícios que normalmente as empresas dão, né? Então, caso o funcionário queira, né, investir no seu futuro e colocar dinheiro em previdência privada, normalmente a empresa complementa esse investimento, né? E aí existem, depende da empresa, né, vários percentuais, né? Então, empresas que colocam lá 20% a mais do que você investe em previdência, eles vão lá e contribuem. Até empresas que chegam a 100%, né? Então, a cada X reais que você coloca lá na sua previdência, a empresa vai lá e coloca mais X reais. É como ganhar 100%, Rafa, a zero de jogo. Mas tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Porque quando a gente faz uma previdência da empresa, atrelado a ela no contrato, normalmente existe um tempo mínimo de contribuição que você tem que ficar para aquele dinheiro efetivamente ser seu. Se me permite, Habib, gostaria de até contar um caso de uma pessoa que trabalhou lá 2 anos na empresa e ela contribuía com 10% do salário, ela ganhava R$ 5.000 na época. E aí ela contribuiu R$ 500 por mês durante 2 anos. Ela contribuiu com R$ 12.000 para sua previdência focada no futuro. Era uma empresa, Habib, era uma previdência empresarial. E essa empresa dobrava, né, cada aporte que o funcionário colocava. Então, de forma que, apesar desse funcionário ter colocado lá R$ 12.000, ele via 24. Mas surgiu uma outra oportunidade de mercado, esse funcionário pediu demissão e tinha se esquecido lá das regras, lá do começo. De repente, aquele dinheiro que a empresa tinha posto deixou de ser dele e voltou a ser da empresa, né? Então, se esse indivíduo estava contando com R$ 24.000, agora ele só está contando com 2. E olha o erro, Habib. Quando ele foi escolher lá aquela previdência, lá no começo, né, que a gente escolhe modelo de tributação e modelo PGBL ou VGBL, ele escolheu um tipo PGBL, mal sabia, né, essa explicação que o Rafa comentou aí com a gente, a diferença, né, enquanto o VGBL de vida tributa só sobre o que rendeu, o PGBL tributa sobre o total. Quando ele resgatou o dinheiro para ir para esse novo empreendimento, ele ainda foi tributado, Habib, sobre os R$ 12.000 que ele tinha. E olha que legal, Rafa, ele ainda escolheu um modelo regressivo, ou seja, aquele modelo que a tributação é 10% depois de 10 anos, mas que nos primeiros 2 anos é de 35%. Ou seja, esse indivíduo, ele investiu 10, estava esperando 24 e chegou lá na conta dele menos que 8. Tá, Bill? Então tem que tomar muito cuidado antes de a gente decidir aí todos esses pontos aí. Espero que esse episódio tenha ajudado vocês aí nessa escolha, tá? Pois é, isso é importantíssimo. Casos de insucesso e de grandes cagadas, viu, Marquinho? São importantíssimos para o nosso aprendizado, né? A gente sempre fala que é muito importante entender pelos erros dos outros, né? Talvez isso ajude a gente a errar um pouco menos, né? A gente ainda assim erra, hein, pessoal? Faz parte e a gente vai usando esses erros para contribuir com o aprendizado, mas acho que esse caso ele é muito ilustrativo dos erros que podem ser cometidos ao investir na previdência privada. Apesar disso, ainda é um instrumento muito interessante para complementar os ovinhos aí na cesta de investimentos dos investidores. Beleza, pessoal, acho que esse assunto a gente já abordou um pouquinho, né? Enfim, daria para entrar em muitos detalhes, mas aí ficaria bem longo e talvez um pouco maçante, né? Mas eu queria, agradecer e se vocês tiverem algum comentário, algum caso, quiser comentar alguma coisa, Rafa, manda bala.
Só para fechar, eu queria trazer uma informação da maneira em que os aportes são feitos na Previdência, que eu acho que isso é legal. Diferente de um fundo ou qualquer ativo em que você aporta, né, ou faz a compra do ativo, na Previdência você tem que combinar. Se você for fazer os aportes periódicos, uma data do mês e o que acontece é um débito automático na sua conta. Ou você pode fazer o aporte via o pagamento de um boleto. Engraçado isso, né? Você vai pagar um boleto para fazer o aporte na Previdência. Mas o débito ele é automático na conta é o mais comum. E por que isso é legal? Porque para aqueles que têm pouca disciplina, dificuldade em poupar recurso, esse débito automático, que você pode mais ou menos casar ali com o recebimento do salário, ajuda muito na criação dessa disciplina. O dinheiro pingou, já pumba, já faz o débito, você nem vê, e aí isso vai te forçar a fazer a poupança mensal. Então, o veículo de previdência, essa característica do débito automático, ajuda também nesse processo disciplinar, vamos dizer assim. Além dos aportes mensais, você pode fazer aportes também isolados, né? Ou seja, quero fazer agora um aporte de X mil reais, vai lá, faz o aporte e acabou. Você pode fazer aportes únicos também, né? Mas esse aporte mensal regular, ele funciona bem como uma ferramenta para ajudar aquele que quer poupar e não consegue, né? Porque toda vez que vê uma tentação, gasta o dinheiro e aí não sobra nada no final do mês, tá? Então, só isso para fechar, acho que é uma informação também relevante. Obrigado por mais esse episódio e até o próximo, pessoal. Um grande abraço. Muito obrigado, Rafa. O que você colocou foi excelente, né? Porque também atua naquela parte de economia comportamental que a gente falou, que você ilustrou muito bem, né? A pessoa vê o dinheiro na conta, tem que gastar esse negócio. Pô, então paga o boleto do seu próprio investimento, talvez seja uma boa. Muito bom. Bom, Marquinho, vamos lá, fecha aí. É isso aí, pessoal. Obrigado. Você que ouviu, assistiu até aqui, né? É um prazer e até o próximo BTC Money. Muito obrigado, Marco, Rafa, e obrigado você que acompanhou a gente até agora, pelo interesse e pela paciência. Voltaremos na semana que vem com mais BTC Money, mais temas para você em economia, investimentos, finanças pessoais, todos correlacionados. Acompanhe nosso Instagram, @instabtcompany, e até semana que vem. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.